Atenção! Antes de iniciarmos o assunto desse vídeo, temos um presente para você. Estamos fazendo uma promoção para aumentar o número de inscritos em nosso canal. Como incentivo extra à inscrição, até o dia 29 de abril de 2025, estaremos abrindo a possibilidade de que os já inscritos e os que vierem a se inscrever até essa data possam concorrer gratuitamente a 2 livros físicos, entregues no endereço que os ganhadores indicarem, sem qualquer despesa. Veja na descrição desse vídeo os links e instruções para sua participação gratuita nesse sorteio. Como estou com dificuldades para tentar viver do YouTube porque meu canal não evolui, pois o algoritmo não permite que meus vídeos sejam oferecidos aos espectadores, resolvi tentar me aventurar em outra seara. Quem sabe eu não consigo convencer a Netflix a comprar a ideia de um rascunho de roteiro dessa ficção política. Peço então a você que está assistindo a esse vídeo que comente aqui se considera esse roteiro muito fantasioso, a ponto de a Netflix considerá-lo inverossímil demais, ou se ele teria alguma credibilidade. Vamos ao esboço do roteiro. Em um país com imensos recursos naturais, mas com uma classe dirigente formada por embusteiros desde sempre, uma investigação iniciada no longínquo sul, bem distante dos coloridos holofotes da capital federal, que se destinava a capturar doleiros que faziam lavagem de dinheiro ilícito, acaba por puxar um fio que traz à tona dezenas daqueles ilustres integrantes das altas rodas de governos, culminando numa impensável prisão de um ex-presidente. A mais alta corte judicial do país, embora já contaminada pelos prazeres dos coloridos holofotes e benesses trazidos por eles, sentem-se à vontade para compactuar com o recolhimento daquele ileprado e arcaico ex-presidente. Afinal, sabiam que seus planos futuros passavam por uma centralização autoritária de poder, e a eleição presidencial que se avizinhava poderia conduzir à cadeira alguém mais alinhado com o fisiologismo já entranhado em todas as esferas governamentais. Mas aqui vem o primeiro plot twist desse roteiro. Um desvanecido deputado que, como a maioria de seus colegas parlamentares, já se acostumara a viver da perpetuação no cargo, pois há 28 anos ocupava uma cadeira na Câmara e somente se destacava por seus grosseiros atos, resolve se aventurar a se lançar candidato à presidência. Inicialmente, visto como apenas mais um dos folclóricos candidatos que apareciam em todas as eleições, mas que custavam a superar o primeiro ponto percentual de votos, esse deputado candidato, pegando carona no combate à corrupção desenvolvida por aquela investigação que havia conduzido o ex-presidente ao xadrez, promete continuidade a essas ações e combater também aquela velha, fisiológica e corrupta política. Com isso, surfando na popularidade que uma população cansada de ser historicamente explorada e atraída por esse discurso outsider lhe atribui, o folclórico e agressivo deputado começa a se despontar como um candidato possivelmente viável. É o bastante para um quase segundo plot twist, pois acontece um atentado à vida do outsider que, não fosse a presteza de seu socorro pela equipe que lhe fazia a segurança e dos médicos que o atenderam imediatamente, sua vida certamente seria ceifada. No entanto, segundo esse roteiro, um atentado, quando não mata, elege. E o recém-eleito começa a exercer seu mandato conforme sua promessa. Nomeia um experiente e duro ministro da Economia que começa a enxugar gastos e combater benesses e outros ministros técnicos, trazidos de fora da política tradicional. Uma tênue luz amarela se acende na alta corte judicial do país. Esse outsider falastrão parecia mesmo ser maluco o suficiente para arranhar o status quo. Algo precisa ser feito rapidamente. E temos aqui mais um plot twist, pois uma ficção política não teria nenhum apelo se não for recheada deles. Uma calamidade de ameaça à saúde da população se abate sobre o país e obriga o presidente a elevar às alturas os gastos do governo. No início do flagelo sanitário, o governo compromete a economia do país,
mas aos poucos consegue equilibrar-se e mantê-la dentro do controle. No entanto, aproveitando-se da catástrofe, o sistema começa a reagir à ameaça representada por aquele presidente falastrão, e a alta corte começa a aprovar medidas que lhe tolham a atuação. Sentindo-se pressionado por um lado pela catástrofe sanitária e por outro pelo sistema que, tanto através do judiciário quanto pelo Congresso, pressionam, o antigo outsider, para conseguir alguma governabilidade, volta a aderir ao grupo mais fisiológico do parlamento, facilitando-lhe acesso às verbas públicas. Também para manter esse apoio, faz vista grossa ao desmonte daquelas investigações antigas, que começara com doleiros, mas atingiu em cheio a nata empresarial e a de colarinho branco do país. E quem capitaneava esse desmonte era exatamente a alta corte. Mas ela já se armara de instrumentos para levar a cabo sua pretensão de defenestrar a ameaça representada pelo eleito presidente e, principalmente, pela massa popular que o apoiava cada vez mais. Abrira, mesmo que um tanto à margem das leis, um inquérito abrangente, no qual poderia incluir eventuais faltas tanto do presidente no futuro quanto de seus eventuais apoiadores. Para reforçar seu intento, a alta corte, de repente, descobre que os processos que levaram aquele ex-presidente à cadeia foi conduzido com o CEP errado, o que lhe deu motivo para anular todas as ações, embora elas já houvessem tramitado em 13 instâncias do judiciário, e colocar o preso apto a disputar as próximas eleições. Ao se aproximar a data das eleições, a alta corte desenvolve várias ações alegando que o presidente estaria abusando de seu poder para fazer campanha eleitoral, e outras que sempre visavam tolher suas atividades. Durante a campanha eleitoral, a pressão judicial aumenta significativamente, a ponto de o presidente sentir-se tão prejudicado que buscasse, entre seus conselheiros e aliados, eventuais ferramentas constitucionais que pudessem frear o ímpeto persecutório. Mas não lhe foi possível encontrar um remédio adequado na estande constitucional, e ele foi derrotado em uma eleição altamente contestada, cuja apuração ocorreu no mais absoluto segredo. O presidente recolheu-se ao silêncio e deu andamento à transição de governo, deixando sua cadeira um dia antes do prazo formal. No entanto, a população, sentindo-se completamente aviltada, não aceitou essa situação, e durante muitos dias reuniu-se em acampamentos improvisados em inúmeras cidades do país, contestando os resultados eleitorais e todo o andamento da campanha eleitoral e de apuração dos votos. Vários dias após a posse do novo presidente, aquele ex-presidiário do CEP errado, em um domingo em que a capital do país estava deserta de autoridades governamentais, o anseio da população explodiu em atos de depredação de prédios públicos. O sinal luminoso na alta corte, que ainda permanecia amarelo, passou para laranja. Caiu o homem, mas ficaram suas ideias. Era necessário esterilizar esse terreno, para que no futuro não mais brotasse ali ervas daninhas oposicionistas. Assim, durante meses foi empreendida uma caçada judicial ao ex-presidente, com grande alarde na imprensa a cada nova acusação, mesmo até esdrúxula, como acusação de perseguição a animais silvestres. Se a imprensa martelasse todos os dias o ímpeto criminoso do ex-presidente, talvez a população se desse conta do perigo que o sistema havia evitado prosperar. Mas o tiro ainda saía pela culatra e a cada nova acusação, a popularidade dele aumentava mais. Passou a ser absolutamente imperioso não só acusá-lo, mas sim julgá-lo e prendê-lo. Mas, para tanto, era necessário arrumar argumentos mais contundentes que importunações de animais e outros tantos já elencados. Em uma das inúmeras investigações colocadas em marcha para eventualmente encontrar esse argumento, embora nada houvessem ainda obtido,
Conseguiram digamos, meia-boca, mas suficiente para mandar para a cadeia um ex-assessor muito próximo ao presidente durante todo o seu mandato. Durante meses ele foi pressionado a colaborar com a justiça, confessando que havia presenciado o ex-presidente praticando um ato que caía como uma luva ao argumento desejado. Porém, ele continuava alegando que não havia essa possibilidade, embora continuasse preso e avisado de que só seria libertado se colaborasse. Tanto investigaram que acabaram descobrindo que o pai desse ex-assessor havia cuspido no passeio em público. Então começaram a pressionar o Prela a colaborar ou ter a companhia do pai em sua cela. Finalmente ele cedeu e resolveu confessar as faltas do presidente que havia presenciado, tais como sair com sapatos sujos, falar alto, discordar de tratamentos médicos sugeridos a alguns pacientes e outras do mesmo calibre. Pronto! A alta corte já tinha algo em que basear seu argumento matador, mas ainda precisava ligá-lo ao tumulto ocorrido na capital no início do mandato do atual presidente, para forjar algo como uma tentativa de golpe de Estado, o que poderia jogar o ex-presidente em uma cela pelo resto de sua vida. Mas ainda faltava esse elemento de ligação. Uma ideia brilhante foi sugerida por um dos membros da alta corte. Se a prisão de um ex-assessor deu início, que tal pegarmos outro para corroborar as declarações do primeiro e chegarmos ao argumento faltante? Lá naquele inquérito aberto há anos para perseguir o então presidente, havia sido citado por alguém o nome de um outro ex-assessor que era bem próximo e que frequentemente acompanhava o mandatário em suas viagens internacionais. Era jovem, com uma brilhante carreira pela frente, então a vítima certa a ser pressionada. Mas prendê-lo sob qual acusação? Como o seu nome, por algum motivo obscuro, apareceu em algum momento no passado daquele inquérito que abrangia de tudo um pouco, não será difícil encontrar um argumento. No entanto, essa tarefa não se mostrou tão fácil assim, então a criatividade teve de ser empregada. Tendo base em uma das inúmeras acusações feitas ao ex-presidente, uma missão de investigadores foi despachada aos Estados Unidos pretensamente para recolher provas que embasassem aquela ação. Mas, na verdade, o comandante dessa missão tinha uma ligação com alguém que trabalhava no registro de entradas de estrangeiros naquele país. Com o incentivo certo, o funcionário topou inventar um registro de entrada do ex-assessor nos Estados Unidos na mesma data que lá chegara o ex-presidente ao abandonar a cadeira presidencial. Bastou então que um jornalista amistoso recebesse, de uma sua fonte secreta, a informação da entrada nos Estados Unidos do ex-assessor. Como não havia registro de sua saída, a criatividade deixou que o acusassem de fuga da justiça, embora ele sequer fosse investigado por nada. Ele foi encaminhado ao presídio e, sob a alegação de preservação de sua integridade física, foi metido numa solitária escura por 10 dias. Ao cabo desses dias, no entanto, ele ainda não se mostrava disposto a colaborar com a justiça, alegando que nada havia que pudesse delatar. Por 6 meses a tortura psicológica se estendeu, mas o ex-assessor mostrou-se absolutamente desprovido de criatividade para encontrar argumentos que sustentassem uma eventual delação. Enquanto isso, a defesa que ele constituiu elencou uma série de provas de que seu cliente não havia saído do país naquele período e que, portanto, não poderia ter entrado nos Estados Unidos naquela data. Fizeram também uma consulta ao FBI para identificar a fraude nos registros de fronteira americanos, mas aqueles registros foram deletados. Mesmo com extrema relutância, a alta corte foi obrigada a tirar o ex-assessor de sua cela, mas enfiou-lhe uma tornozeleira e uma penca de restrições que o impediriam até de respirar mais forte. Mas o ex-assessor mostrou-se um pouco mais combativo que o esperado. Entrou com uma ação nos Estados Unidos para deslindar o caso do falso registro de sua entrada no país.
Durante o processo de investigação para a coleta de provas que permitiria a entrada em juízo da ação, o escritório de advocacia recebeu de autoridades americanas o registro feito no sistema de imigração, porém com uma tarja preta sobre a data de entrada e nome do funcionário responsável pelas anotações, mas foi o suficiente para embasar a entrada da ação junto à justiça americana. Mais algum tempo devido aos trâmites judiciais e o caso ficaria parcialmente deslindado. De posse do nome do funcionário responsável, que pelas leis americanas poderá receber uma pena de prisão perpétua, a justiça poderá oferecer-lhe algum benefício se ele indicar a mando de quem realizou a fraude. Antes mesmo da confirmação judicial de seu nome, no entanto, já se sabe que o fraudador nasceu no mesmo país do ex-assessor, mas se naturalizou americano. Talvez ele seja amigo ou conhecido do comandante daquela missão investigatória que esteve por lá verificando pretensas provas de outro pretenso crime. Tudo é possível. Bem, até aqui eu consegui inventar esse resumo de roteiro, mas preciso da ajuda de você, que está assistindo a esse vídeo. Você não acha que esse roteiro está meio difícil de engolir? Será que em algum paiseco por esse mundo afora haveria gente poderosa, mas tão desprovida de caráter, humanidade e honestidade, a ponto de cometer todos esses absurdos? No início, eu até achei que a ideia do roteiro era interessante, mas conforme fui escrevendo, a dúvida de que a Netflix pudesse comprar algo tão absurdo foi me assaltando. Mas o que você acha? Deixe aí nos comentários. Se a maioria dos comentários não julgar que o roteiro é absolutamente inverossímil, difícil de engolir, talvez eu possa continuar alimentando esperança nessa nova carreira de roteirista. Se, no entanto, a maioria concordar comigo que toda essa trama é absurda, serei obrigado a voltar a fazer todos os esforços para convencer o algoritmo do YouTube de que não sou uma ameaça à democracia e, quem sabe assim, ele passe a mostrar meus vídeos às pessoas, né? Seja como for, seu like, comentário e compartilhamento desse vídeo ajuda demais o canal. Muito obrigado!